paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui. Eu quero fazer uma abertura bem rápida aqui, então preste atenção por gentileza. Primeiro, a programação do canal, nós temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Entendeu? Porque você precisa compartilhar o link com toda a sua igreja, com todo mundo que trabalha com escola dominical, porque nós estamos aqui para servir os irmãos, tá certo? Então quero te pedir 5 coisas, não vai passar de 10 segundos para você fazer. Vamos contar? Primeiro, inscreva-se se ainda não está inscrito. Ative o sino de notificações. Curta o vídeo. Sabe o joinha? Tem um joinha para cima e um para baixo. Tanto faz, mas por favor, clica nesse joinha ou para cima ou para baixo, por favor. Pega o link e compartilha. Isso, copia o link e compartilha para geral, para todo mundo conhecer o nosso canal. E agora nos comentários escreve para nós de onde você nos assiste. Eu sou da Assembleia de Deus na Bahia, sou da Assembleia de Deus no Maranhão, para a gente saber até onde o nosso trabalho está chegando, tá certo? Agora preste atenção. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. E o primeiro link é o link do meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Nós compartilhamos semanal e diariamente material gratuito relacionado à escola dominical. Comentários, slides, vídeo, convite e muito mais. Tá certo? Então clica aí e vem falar com a gente. E ao longo da aula vai passar algumas imagens para você conhecer melhor o nosso ministério. Bora para a nossa aula. Pega a Bíblia, a revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, na lição de hoje, que é a lição 2, na classe dos adolescentes falaremos sobre o tema A Grande Jornada no Deserto. A Grande Jornada no Deserto, tá bom? A mensagem, o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda-o sobre o mar. Êxodo 14, versículo 15 e versículo 16, tá? Então nós vamos ver que a jornada pelo deserto foi um trajeto de milagres. Nós vamos falar aqui sobre milagres. Nós vamos falar nesta aula sobre confiança em Deus. Só lembrando que em breve eu vou distribuir o curso, o treinamento Transforme Suas Aulas. Serão 10 aulas com dicas práticas que você vai colocar em prática e vai transformar as suas aulas. Você ama dar aula na escola dominical? Então fique atento, acompanhe a gente, segue a gente por aqui. Tópico 1. Olha só, a passagem pelo Mar Vermelho, tá? O primeiro desafio no deserto. Lembra? A gente está acompanhando a primeira lição do primeiro trimestre, tá? Eles entraram no Egito, agora nós estamos falando da saída do Egito em direção à Terra Prometida. Após a libertação, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Todavia, quando o povo já havia saído, o faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los, tá? Então veja, isso fez os desafios do deserto com que o povo achasse que iria morrer. Eles sentiram muito medo. E eles começaram a murmurar, achando que iriam morrer. Aí eu pergunto, Deus já sabia dos desafios que eles enfrentariam ao longo do caminho? Deus sabia de tudo. Deus sabia do deserto, Deus sabia da dificuldade de água, Deus sabia que o faraó viria atrás. Mas não foi Deus que mandou? Olha só, diante de situações adversas, precisamos confiar em Deus e ter fé que Ele cumprirá suas promessas em nossa vida, tá? Tem uma dinâmica aqui, ó, vou até escrever, tem uma dinâmica aqui. No final, você não pode perder. Você não pode perder o final dessa aula. Eu esqueci de falar no início. Você não pode perder no final uma dinâmica e a dica do professor a partir de hoje, todo final de aula, é uma dica gratuita para você que é professor da escola dominical. É no final da aula para você assistir a aula até o final. Se você não assistir até o final, você vai perder a dica. Eu não sei você, mas eu amo dar aula e quero melhorar as minhas aulas. Então, há 25 anos eu dou aula na escola dominical e eu estou reunindo dicas que eu já coloquei em prática na sala de aula para ajudar você aí, tá bom? Olha só,
diante de situações adversas, precisamos confiar em Deus e ter fé que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Lição aqui do tópico 1. As adversidades não impedem o cumprimento das promessas. A única coisa que impede o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é a incredulidade. Presta atenção. A incredulidade pode impedir o cumprimento da promessa ou atrasá-lo. Mas as adversidades, por maiores que sejam, se continuarmos confiando em Deus, elas servirão de instrumento de Deus para o cumprimento da promessa e não como um bloqueio. Anotou? Incredulidade atrapalha, impede, bloqueia. A adversidade promove, faz acontecer as promessas de Deus na nossa vida. Meu Deus do céu, vou até marcar aqui, ó, os minutos aqui para eu fazer um corte daqui a pouco, tá? Então, Moisés está aqui diante do Mar Vermelho, não é? E eles estão olhando para trás. O que que tem atrás? Atrás tem Faraó com todo o seu exército. A Bíblia diz que ele reuniu o melhor do seu exército, 600 carros com cavaleiros. Quando a Bíblia faz referência a isso, está dizendo que Faraó saiu atrás de Israel com o melhor que ele tinha no seu exército, com o maior potencial de destruição que ele tinha, como se ele tivesse saído para enfrentar um exército poderoso, usando todo o seu poder de destruição, mas contra pessoas que não tinham sequer armas, contra famílias, contra crianças, mulheres e contra idosos. Mas esse povo, aparentemente indefeso, tinha saído do Egito por ordem de quem? Por ordem de Deus. O que diz o Salmo 46? O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Esses dias a minha esposa falou assim para mim: amor, a gente pode pedir para Deus enviar o anjo guerreiro? Aí eu, como professor de escola dominical, a gente com o tempo, a gente começa a pensar um pouco mais. E aí eu fiquei quieto, daqui a pouco eu falei para ela: por que eu quero pedir anjo guerreiro se o Senhor dos exércitos está do meu lado? Se ele quiser mandar anjo guerreiro, ele manda. Mas aí é ele que faz, é ele que trabalha. Então eu não vou pedir para ele mandar o anjo guerreiro, porque eu sei que ele luta as minhas batalhas. Oh, glória, irmão, ó. Aleluia. Bom, então esse povo aparentemente indefeso tinha Deus como sua defesa. Então, como podemos temer o mal, o mundo, o inferno, se Deus é a nossa... Que isso, irmão? Deus é... Anote aí, por favor. Por favor, alguém anote nos comentários. Deus é a nossa defesa. Anota aí nos comentários. Deus é a nossa defesa. Tá? Então, aqui, Deus deu a Moisés uma direção, tá? Então, durante a noite, enquanto eles clamavam, Deus falou para ele, ó, levanta uma... Aqui tá bastão, né, irmão? Mas levanta a vara. Ele levantou, o mar abriu, de tal maneira... E é interessante que tem informações que a gente passa por cima, né? Veja que o mar não abriu de uma vez. Não. Durante toda a noite o vento soprou. Então, ao que tudo indica, essa oração de Moisés e essa conversa aqui com Deus, por que clamas a mim e tal, foi por volta aí, quando estava escurecendo o dia. Lembra que eles de dia caminhavam protegidos pela presença do Senhor, representada pela nuvem, e à noite pela coluna de fogo. Então, o texto nos dá uma informação que é o seguinte: durante toda a noite soprou um vento. Então Moisés ora, Deus fala com ele, porque clamas a mim, estende a tua mão sobre o mar. Quando ele estende, um vento começa a soprar. E a Bíblia está nos dando a informação que esse vento fica soprando durante toda a noite. Durante toda a noite. Quando é no outro dia de manhã, quando o dia nasce, quando o sol aparece, você não tem mais o mar como ele estava no dia anterior, mas você tem agora 2 paredes de água. Isso é extraordinário. 2 paredes de água. Só que é muito milagre, irmão. Porque você para o mar de um lado e para do outro, né? Então você tem 2 paredes de água
e uma estrada seca no meio do mar. Uma estrada seca no meio do mar. Aí tem aquela piadinha a professora quis pegar o aluno que era cristão. Ô Joãozinho, que é isso, hein? Ah, Deus livrou Israel no mar, abriu o mar vermelho. Que mar que é, rapaz? Aquilo ali era raso, onde a água se abriu. Na verdade, a água não abriu coisa nenhuma. Aquilo ali era a maré baixa. Quando a maré baixava ali naquele lugar, a água ficava rasinha, né? Não precisava abrir nada. Aí o Joãozinho falou, é verdade, né, professor? Era tão rasa que matou até os egípcios, né? Então, tem essas piadinhas aí, porque a gente tem que ficar atento. Então, os egípcios, com seus soldados e carros de guerra, seguiram o povo de Israel pelo caminho que era exclusivo para o povo de Deus. E é aí que a estratégia dos egípcios vai dar errado, porque aquele caminho era para o povo de Deus. E aí eles tiveram que perceber que Deus lutava pelos israelitas. De novo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A grande lição desse primeiro tópico é aprender a confiar em Deus em meio à adversidade. Vamos reforçar? A adversidade não bloqueia, não trava. Ela promove as promessas de Deus na nossa vida. O que trava, o que bloqueia é a incredulidade. A incredulidade pode travar, bloquear, impedir, atrasar. Mas a adversidade só pode fazer uma coisa na nossa vida em relação às promessas de Deus: promover, fazer acontecer, nos preparar para vivermos a plenitude das promessas de Deus. Receba esta palavra na tua vida em nome de Jesus. Olha só. Tópico 2, tá? Tópico 2. A peregrinação pelo deserto, tá? Então aqui a gente tem no primeiro tópico, no primeiro ponto, tópico 2.1, colunas de nuvem e fogo. Lembrando a você, se não se inscreveu no canal ainda, vamos lá, 10 segundos para você fazer 5 coisas. Inscreva-se, ative as notificações, clica no curtir ou no não curtir, joinha para cima ou para baixo. Pega o link, compartilha com todo mundo e nos comentários fale para nós de onde você nos assiste, para a gente saber até onde nossas aulas estão chegando. Vou abrir aqui, ó, para ver os últimos comentários que a gente tem recebido dos irmãos. Lembrando que em breve teremos o treinamento Transforme Suas Aulas distribuído para os irmãos. Lembrando que o primeiro link é para você acessar meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Venha participar com a gente também. Olha só, nós temos então aqui a peregrinação no deserto. Nós temos aqui colunas de nuvem e de fogo, tá? Então, uma das peculiaridades aqui dessa travessia é a presença das colunas de fogo e de nuvem, que era algo totalmente sobrenatural, tá? O que é a coluna de fogo durante a noite? Nós estamos falando do deserto, tá? Nós estamos falando do deserto. Ó, 26.435, ó. 26.435 inscritos. Vamos chegar a 30 mil? Eu conto com você. Bora, vamos chegar a 30 mil? Eu conto com você. Olha só. Então, nós estamos falando do deserto. Nós estamos falando de temperaturas extremas. Temperaturas extremas. Nós estamos falando que na madrugada pode chegar até 50 graus negativos. Durante o dia, ali por volta do meio-dia, o sol em toda o seu esplendor pode chegar a 50 graus. Acima durante o dia, 50 graus abaixo durante a madrugada. Então, as colunas, elas serviam para proteger o povo do exército egípcio que vinha atrás. Podemos dizer que protegê-los até mesmo de animais selvagens. E servia também como um controle de temperatura. E aqui tem uma coisa muito legal, ó. A nuvem de dia, ela protegia do extremo calor. A coluna de fogo de noite, ela protegia do extremo frio. Para não dar hipotermia durante a noite e para não morrerem de desidratação durante o dia. Lembra que no exército tem escassez de água? Meu Deus do céu. Presta atenção, guarda essa aqui, ó. Deus permite a adversidade, mas ele tem o termostato da sua adversidade na mão dele. Não entendeu?
Ele controla a temperatura. Ele não nos impede de passar por certos ambientes. Mas tem uma coisa que está no controle dele, é a temperatura. Porque no deserto, quando Deus nos leva ao deserto, Ele não nos leva para nos matar, mas para nos preparar, nos instruir, nos ensinar, se revelar a nós. Então Ele fica com a mão no termostato. De dia não morre de frio, de dia não morre de calor, à noite não morre de frio. De dia não sofre desidratação, à noite não sofre hipotermia. Vai pro deserto, vai ter adversidade, vai. Mas a mão de Deus está no termostato. Não interessa a temperatura do ambiente. Na minha e na tua vida, a temperatura é controlada por Deus. Oh, glória! Aleluia! Muito bem. E também é claro que isso representava a presença de Deus no meio do povo, tá? Aí, eles estão no deserto. Essa jornada vai durar 40 anos. Por que 40 anos? Por causa da dureza de coração desse povo, tá? Houve momentos em que eles precisaram de água. Deus providenciou água. Houve exemplo que eles precisaram de alimento. Deus providenciou um maná, tá? Então, aqui no deserto, eles aprenderam uma lição. Eles aprenderam o que é ser sustentado por Deus. Mais do que isso, o que é ter Deus por seu sustento, tá? No deserto, a gente perde toda a vaidade. O deserto quebra o nosso orgulho. No deserto, nós aprendemos a depender de Deus, a confiar em Deus, a ser grato pelo pouco que nós temos, porque no deserto não tem sobra. Provisão não é para sobrar. Provisão é o sustento diário. É o pão nosso de cada dia. Aí aqui, ó, deixa eu... Algo que me surgiu aqui. Tem muita gente que se perde no deserto porque quer viver no deserto como se estivesse fora dele. Você precisa aprender, oh meu Deus, a se adaptar ao ambiente. No deserto você vai aprender você vai experimentar a escassez. No deserto você vai experimentar a falta de coisas básicas. E aí você precisa se adaptar a esse momento. Porque senão você se perde querendo viver como se estivesse fora do deserto, estando no deserto. Então o deserto é lugar de confiar estritamente em Deus e de valorizar cada pequeno gesto, cada pequeno milagre. Sabe, no deserto a gente aprende a valorizar a respiração. Um prato de comida, por mais simples que seja, a gente aprende a ser grato por uma roupa usada, uma roupa velha. O deserto nos ensina. O deserto nos melhora como pessoas. O deserto nos melhora como seres humanos. Eu vou contar uma experiência aqui, rapidinho. Eu venho me preocupando já há algum tempo com a minha alimentação. Mas há 6 meses aproximadamente eu perdi o meu cunhado, um amigo, confidente. A gente tinha altas conversas. E ele depois descobriu que era um câncer no estômago. Mas quando descobriu, não tinha mais o que fazer. E o meu cunhado morreu. Um jovem, ciclista, atleta, 46 anos. O meu cunhado morreu sem poder saborear uma xícara de café. Ó, xícara do Creio São Carlos. Estive lá agora nesse domingo. Vai aparecer umas imagens aí, ó. Ele morreu sem poder fazer isso. Ele morreu sem poder comer um arroz com feijão. Ele ficou 15 dias no hospital. Ele falava, a hora que eu sair daqui eu vou comer um lanche, mas vou comer de se acabar. Porque ele percebeu ali que ele tinha mudado a alimentação dele. Mas ao perceber que ele não podia comer, passou a não fazer sentido aquilo para ele. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, sobre valorizar coisas pequenas. É que depois que eu passei essa experiência com ele, fui no hospital com ele, não estava lá no momento em que ele partiu para a eternidade. Eu estava voltando de São Paulo para casa quando recebi a notícia.
Mas foi uma experiência de ser grato a Deus. Grato a Deus por comer um macarrão. Grato a Deus por comer, por poder tomar um café, uma xícara de café a hora que eu quiser. Grato a Deus por poder comer uma pipoca. Grato a Deus por poder... Eu gosto de quando o arroz está ficando pronto, eu gosto de pegar uma colher e pegar o arroz ali prontinho e comer. Grato. Então o deserto nos ensina a ser gratos por coisas pequenas, por detalhes que a gente não percebe. Mas se eles deixarem de acontecer na nossa vida todos os dias, às vezes o milagre está no detalhe, viu? E o deserto nos ensina isso. Muito bem. Tópico 3, conhecendo a terra. Tópico 3, conhecendo a terra. Eu tenho aqui alguns comentários, ó. É assim que você precisa comentar. Fala pra mim, ó. Irmã Andréia Viana, de Caraguatatuba. Eloá Ferreira, ótima aula, muito obrigado. Nós temos um podcast agora, tá? Lembrando que daqui a pouco tem a dica do professor, fica aí. Ó, lá, ó. Irmã Jocelene Ferreira comentou, Regidásio Santos, de Imperatriz do Maranhão, nos seguindo, nos acompanhando. Jailson Ribeiro, de São Miguel do Guamá, Pará. Se Deus permitir, estaremos no Pará agora em setembro, tá? Élica Rabelo comentou, Camila Paixão, eu estou aqui. Tem alguém aí ainda? Por favor, coloca aí a hashtag estou aqui, hashtag estou aqui. Camila Paixão, bênção demais, irmão. Família Souza, eu quero estudo, falando do curso que nós vamos, do treinamento que nós vamos lançar. Olha aqui, ó, irmã Ana Priscila de Natal, Rio Grande do Norte, bênção do céu. Solimar Gomes, estou aqui. Tem um povo, ó, Ubaitaba, Bahia, Miele comentou aqui para nós. Isso é bênção do céu. Olha só, Alexandre Franca. Gente, muita gente. Só tô, ó, Itirapina aqui em São Paulo. Família Souza, bênção do céu. Nós temos viajado bastante aqui no interior de São Paulo, mas estamos atendendo outros estados também. Será um prazer atender aí a sua igreja. Lembrando, inscreva-se. 10 segundos, inscreva-se. Clica no sininho. Compartilha o link do vídeo. Clica no joinha para cima ou para baixo. Não tem problema, mas clica no joinha. Eu quero ver muitos cliques nesse joinha. Isso. E fala para nós de onde você nos assiste. Sou da Bahia, sou do Pará, sou do Piauí. Fala aí para nós. Muito bem. Lembrando que em breve eu lanço o treinamento Transforme Suas Aulas. Aliás, eu vou selecionar uns 10 professores para fazer eles em primeira escala, em primeiro momento. Para fazer a participação ali do teste do treinamento. Eu falo, eu tenho bênção de Deus para vocês. Segue a gente. Olha só. Tópico 3. Conhecendo a terra. Por ordem divina, Moisés enviou 12 espias para conhecerem a terra de Canaã, local para onde os hebreus estavam se dirigindo. Eles tinham a missão de observar a terra que deveriam conquistar. Ao todo foram 12 espias que eram chefes das tribos, lembra? 12 filhos de Jacó, cada filho uma tribo. Depois de 40 dias investigando a terra, os espias obtiveram excelentes informações, a saber, que a terra era boa, rica e frutífera. Tá? Agora, a maior parte dos espias que foram, eles apontaram o lado negativo dessa conquista. É interessante que Deus disse que eles iriam habitar essa terra, mas Deus não deu essa terra para eles. Eles tiveram que conquistá-la. A promessa de Deus de que eles conquistariam deveria soar como um encorajamento para conquistar. Não como algo assim, ó, é só entrar. Não, vocês vão ter que conquistar. Porque aquilo que não é conquistado é desprezado. Meu Deus. Anotou, não? Aquilo que não é conquistado é desprezado. Aquilo que não é conquistado é desprezado. Então preste atenção. Só que aqui nós temos duas classes de espias. 2 que não aceitaram desânimo, que creram, que liberaram palavras de vitória, mas 10 liberaram palavras de incredulidade. E como consequência
do desprezo que demonstraram a Deus toda aquela geração. Pessoas a partir de 20 anos. Ou seja, quem tinha saído do Egito já numa condição adulta, numa condição de consciência, todos os que murmuraram foram impedidos de entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Tá? Então, é aqui que eles vão fazer essa jornada de 40 anos. Tá? Essa caminhada aqui, aliás, fica aí como lição de casa. Quanto tempo durou essa primeira etapa da caminhada? Alguém responde aí para nós. Quanto tempo durou essa primeira etapa a primeira etapa dessa caminhada? Porque eles saíram, chegaram perto. Aí Moisés mandou os 12 espias. 2 voltaram com relatos positivos, 10 voltaram com relatos negativos. Aí eles vão peregrinar por 40 anos no deserto para que toda essa geração que saiu do Egito de 20 anos para cima vai morrer. E uma outra geração vai nascer no deserto. Ok? Então, quem vai viver a promessa de Deus aqui é a nova geração. Isso aqui deve nos levar a refletir sobre a maneira como olhamos para os adolescentes hoje em dia. Olha só, para os jovens hoje em dia. Infelizmente, muitos olham para jovens e adolescentes dizendo só palavras negativas para eles. Mas quem vai entrar aqui é a nova geração. Aquela geração que viu o Mar Vermelho se abrir, né, que tinha 20 anos para cima, que viu o maná, que viu as pragas no Egito, que viu os egípcios morrendo no mar, eles não vão entrar. E aí eu vou voltar no início da aula. Meu Deus do céu! A adversidade não impede, ela promove. Mas a incredulidade trava, bloqueia, atrasa e até impede o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. A promessa de Deus, que é universal, que é para o seu povo, que é para a sua igreja, ela vai continuar sendo cumprida. Mas tem muitas pessoas que não vivem o cumprimento da promessa de Deus por causa da incredulidade. A adversidade não vem para destruir a sua fé, ela vem para fortalecê-la. Ela vem para revelar se de fato confiamos no Senhor, na palavra do Senhor. Mas por incredulidade, milhares de pessoas não entraram na terra prometida. Mas a promessa de Deus, ela continuou. E Deus formou uma nova geração. E essa nova geração entrou na terra prometida. Então que nós possamos nesta aula pensar um pouco sobre o quanto e o como confiamos em Deus. Que a gente tenha o cuidado de não dar ouvidos a palavras que vêm para destruir a nossa fé. Porque milhares de pessoas foram desmotivadas, se deixaram, porque a responsabilidade é deles também, mas se deixaram ser conduzidos para a incredulidade por causa de 10 pessoas. Olha o impacto que tem as nossas palavras. Então, lição de hoje: caminhe com quem tem palavras de fé. Ande com quem tem palavras de fé. Ande com pessoas que vão fortalecer a sua fé e não desmotivá-lo na sua jornada espiritual. Se for preciso, faça como Josué e Caleb. Fiquem sós. Se isole. Porque é melhor uma rodinha de 4 ou 5 que confiam em Deus, como na Babilônia, Daniel e seus amigos, do que uma multidão de incrédulos. E eu concluo essa aula com aquilo que nós começamos falando. A adversidade em si não tem o poder de destruir as promessas de Deus na nossa vida. Mas a incredulidade pode atrasar, bloquear, travar e até impedir o que Deus já prometeu a nosso respeito. Por isso, no momento de adversidade, decida crer, continue crendo, mesmo sem ter nenhuma palavra de Deus a teu respeito.
Eu amo a história de José, e uma das coisas que eu mais passei a amar na história de José é que não há uma palavra direta de Deus para José. Não tem um anjo que fala com José, não tem uma profecia que fala com José, não tem. Não tem. E até o sonho que ele teve, num primeiro momento não parece algo tão extraordinário. Mas José tinha uma convicção que o Senhor era com ele. E essa convicção era reforçada por onde ele ia. E quem tem convicção de que o Senhor é seu companheiro, não teme diante das adversidades, não recua diante das adversidades e, principalmente, não deixa de crer diante das adversidades. Continue crendo, porque ao invés da adversidade atrapalhar a tua fé, continue crendo e ela irá te promover. Ela irá ser um instrumento de Deus para te fazer viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, mas calma, não sai daí ainda não, porque agora começa a dica do dia, a dica de hoje. Fala, professor! É contigo. Fala, professor! O quadro com uma dica especial no final de cada uma de nossas aulas, por isso assista até o final, hein? Olha só. Os seus alunos gostam de ler a Bíblia? Não. Deixa eu te falar uma coisa, provavelmente você está contribuindo para isso. Mas eu estou aqui para lhe dar uma dica para que você mude isso. E a dica é a seguinte: sabe aquela leitura diária? Geralmente os professores enviam já o texto para o aluno, tudo prontinho, só para ele abrir a tela do celular e ler. A partir de agora, envie a referência bíblica. Então você vai colocar lá, dia tal, a leitura é tal, a referência bíblica, o texto é tal, e embaixo você vai colocar assim, ó, diga com suas palavras o que você entendeu desse texto. E dá aí para ele, sei lá, manda todo dia às 7 da manhã e fala que eles têm até às 9 da noite. E coloque pontuação nessa participação deles. Coloque 10 pontos nessa participação, que lá no final do trimestre vai contar para receber algum tipo de premiação. Nossa missão não é detectar que eles não leem a Bíblia. Nossa missão é ajudá-los a ler. E para isso a gente tem que parar de dar tudo mastigado para eles. Nós precisamos ensiná-los a procurar a ler a palavra de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Inscreva-se no canal.